glória a Deus bem forte no seu lugar. Abra sua Bíblia junto comigo, livro de João, capítulo 21. Quero falar com você hoje sobre uma perspectiva maravilhosa das Escrituras em relação à superação de fracassos, como lidar com eles, como Jesus enxerga essas coisas, como sair de situações difíceis e, especialmente, qual o plano de Deus diante de cenários como esse. João capítulo 21, versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 17. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então alimente as minhas ovelhas. Versículo 18. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Versículo 19 para encerrar. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: segue-me. Você pode dar glória a Deus pela palavra dele? Senhor, fala conosco através da tua palavra nessa noite. O Senhor conhece a necessidade da tua igreja. O Senhor conhece a necessidade dessa pessoa que está aqui nesse momento, Deus, e nós pedimos ao Senhor, que é o único capaz de sondar os nossos corações por completo, a nossa mente. Eu oro para que o Senhor possa falar conosco, Pai. Abrir a nossa visão, vem perdoando pecados, vem purificando, vem posicionando a nossa vida de acordo com os teus propósitos. Em nome de Jesus nós cremos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Meus queridos, você já viveu algum tipo de fracasso na sua vida? Imagino que essa seja uma pergunta que quase todos nós responderíamos que sim. Porque fracassos, eles realmente acontecem no sentido literal da coisa. No sentido real, o fracasso é quando você não conseguiu atingir o objetivo que você esperava atingir em algum lugar, em alguma área. E lidar com fracassos, no fim das contas, acaba tendo que ser para nós uma jornada que é inevitável. E existe um lugar importante demais nessa jornada que nós passamos para colocarmos as situações onde eventualmente você fracassou, onde eventualmente nós fracassamos, colocar isso no lugar correto. Por exemplo, você conhece, tem um dos grandes inventores da história, uma das frases dele que é muito famosa, o Thomas Edison, né? Nós estamos aqui no lugar claro, né? E um dos maiores responsáveis por isso é esse cara, o inventor da energia. Um cara que criou muitas coisas importantes, entre elas a eletricidade. E uma das frases que ele tem é que ele diz assim: olha, eu não falhei diante das inúmeras tentativas para criar a energia, a eletricidade, para encontrar os caminhos para que isso fosse possível ser dominado pelo homem. Ele diz o seguinte: eu não falhei, eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionavam. Então alguém tentou muitas vezes até chegar a hora que encontrou o caminho. E talvez você está aqui nessa noite, você percebe que você também, de repente, fracassou em certos projetos, certas áreas da vida. Ou você, de repente, não sabe nem decifrar exatamente o que você está passando. O fato é, meus irmãos, é que as fraquezas, elas são um lugar precioso aos olhos de Deus. Inclusive, as fraquezas são um lugar que Deus encontra legalidade, muitas vezes, se nós dermos, para atuar de maneira poderosa. O apóstolo Paulo ouviu isso de Deus diante de uma fraqueza.
O apóstolo Paulo se sentia fracassado em uma dificuldade que ele passava, nomeada de espinho na carne. E a palavra de Deus ele vai dizer que ele acessou a coisas que ele não podia compartilhar com as pessoas, eram coisas magníficas demais, o terceiro céu. E aí, nessa dimensão, depois ele diz assim, olha, e para que eu não me gloriasse, o Senhor colocou em mim um espinho na carne. Então, para que o fracasso não viesse através do orgulho por acessar algo que ninguém havia acessado, ele passa por uma situação de fracasso. E ele começa a lutar para que aquele espinho na carne, nós não podemos e não sabemos decifrar, a Bíblia não quis deixar isso claro para nós. O que significava aquilo? O fato é que ele tenta resolver aquilo, aquele espinho continuava em sua carne, aquela dificuldade. E ele vai a Deus e pede para Deus tirar isso dele. E aí nós conhecemos a resposta emblemática e verdadeira da parte de Deus. Ele diz, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você puder olhar para a pessoa do seu lado e diga, o poder de Deus pode ser aperfeiçoado na sua fraqueza também. Amém, irmãos? Então, algumas coisas importantes para nós voltarmos para o nosso texto lido de hoje. Em relação ao fracasso, o primeiro aspecto é inevitável não passarmos por situações de fracasso. É inevitável. Por quê, irmão? Porque desde a origem foi assim. Desde o dia do pecado original, lá no Éden, tudo desandou. Abriu uma janela que tudo ficou descontrolado e por isso os fracassos, de alguma forma, acontecem. Na realidade, irmão, fracassar, além de ser inevitável, acontece em muitas áreas. Talvez você está aqui hoje e você já viveu o fracasso, de repente, num projeto de uma empresa, no emprego, em algum relacionamento, numa formação não terminada. Na política, você votou em alguém, a pessoa não ganhou. Fracasso é isso, é o que você achou que daria, não deu. Isso faz parte da jornada, é importante nós pensarmos sobre isso. Porque, irmão, uma das coisas que mais me faz falar sobre esse assunto com você nessa noite, irmão, é porque nós não podemos validar entre nós um cristianismo que é chamado de cristianismo triunfalista. É que agora é só vitória. Não é assim, irmão. Nós não podemos validar entre nós, se nós queremos o Evangelho de Deus sobre a nossa vida, o Evangelho bíblico, a palavra de Deus se concretizar na nossa vida, nós precisamos rejeitar o cristianismo triunfalista. Aquela ideia de que nós ouvimos em certos lugares, não vai dar tudo certo, vai tudo acontecer, né? Você não vai passar por frustração, não vai passar por perdas. Irmãos, isso não é Deus falando. O Evangelho não é essa mensagem. Na verdade, o Evangelho nos traz para um lugar onde nós aprendemos a passar por tudo com Deus. Então, é nessa dimensão que eu quero meditar com você sobre fracassos. E aí eu quero tratar sobre duas categorias dos sofrimentos e fracassos, só para a gente introduzir a nossa reflexão de hoje. As duas categorias que nós temos aqui, que eu vou mencionar com você, sobre os fracassos e sofrimentos. A primeira delas é o fracasso na vida de um cristão. O fracasso na vida de um cristão são circunstâncias. O que é esse fracasso? São problemas na vida terrena, que acontece com qualquer pessoa, inclusive com as pessoas mais santas. Essa pessoa do seu lado tem cara de santo aí? Olha para ele aí. Fracassos podem visitar essa pessoa. Não é o que você quer, não é o que eu quero, mas faz parte da vida. Na vida cristã existem momentos de fracasso, sim. Lembrando que nós estamos falando com base na definição do que é isso. São coisas que você não atingiu, objetivos que você tinha, que você esperava alcançar e não chegou. Isso é uma realidade. Pessoas que adoecem. Por exemplo, irmão, você vai ver situações na vida de um cristão, a doença, uma enfermidade pode chegar numa pessoa. Sabe, um problema emocional, crises emocionais. Não, nós não estamos falando que isso é normal. O que eu estou falando para você é que na vida cristã
existem muitas coisas que você e eu estamos sujeitos a passar nesse mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o cara que mais escreveu o Novo Testamento, em certo momento estava lá preso. Algumas, nós temos inspirações de cartas que foram feitas em prisão. Elias, um cenário muito próximo do que nós conhecemos atualmente como depressão. Profeta que orava e fogo do céu descia, irmão. Então, na vida cristã existem momentos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi é um cara que ele, infelizmente, viveu muitos fracassos, graves fracassos, com quase todos os seus filhos. Com quase todos os seus filhos, Davi viveu dores. Então, irmão, por que Deus permitiria que eu e você passássemos por fracassos, então? Primeira coisa, para que eu e você não venhamos servir a Ele só por interesse pessoal. Porque se fosse assim, quem servir a Deus não vai passar nenhum problema missionário ou nada. Uma hora as pessoas iam perceber. Deus não está convidando você para uma jornada onde você vai simplesmente viver uma vida onde não tem mais problemas, irmão. Você estará com Deus que trata todas as situações do teu lado. Eu estarei convosco, é o que diz a palavra. Ele estaria conosco. Então, o primeiro aspecto é esse. Deus permite fracassos para que nós não fiquemos envolvidos com o Evangelho por interesses pessoais. A segunda coisa, do motivo para que os fracassos venham. Por que os fracassos vêm? O fracasso nos faz conhecer a Deus. Não teria como você e eu conhecermos a Deus, irmãos? O Deus que é refúgio e fortaleza, por exemplo. Como é que se descobre um Deus que é refúgio e fortaleza se não for numa situação difícil? Só dá para conhecer uma medida de Deus de refúgio, de fortaleza. Não dá para conhecer esse Deus lá no Valparaíso, por exemplo, na diversão, no dia da folga, não é? Irmão, o Deus que é refúgio na sua vida, ele se manifesta exatamente na hora das dificuldades. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso aqui, irmão? Então, é muito importante lembrarmos disso. O fracasso pode fazer você conhecer uma medida de Deus diferente da que você está acostumado. Eu acho que muitos de nós têm experiências reais quanto a isso. Eu tenho várias. E a terceira coisa, o fracasso Deus permite porque Ele tem o objetivo de revelar a sua glória através da sua postura, da minha postura, na hora do sofrimento. É nessas horas que o nosso coração fica ardendo, irmão. Quando você vê alguém que tem todos os motivos para negar o Senhor, ou para desacreditar de Deus, e você vê uma pessoa no leito de hospital, uma UTI, e ela diz, glória a Deus. É esse ambiente, irmão, que eu quero convidar você para pensar um pouco nessa noite, porque esse fracasso na vida cristã vai fazer parte da nossa jornada. Situações, de repente, não vão ser como nós esperávamos. E o segundo aspecto da jornada que pode vir fracasso sobre nós, eu não quero mencionar agora na vida cristã, mas esse é um grande perigo, o que nós vamos falar agora. É o fracasso da vida cristã. Aí nós encontramos um grande problema. Porque o fracasso na vida cristã são situações que de fato podem acontecer. O fracasso da vida cristã é um problema na nossa vida. É um problema real. O que é o fracasso da vida cristã, irmão? É quando o indivíduo decide ativamente pecar, esfriar na fé ou abandonar Deus. Esse fracasso aqui é o perigo da sua vida. Chama-se de fracasso moral ou espiritual. Por exemplo, o próprio Davi, no dia que ele decidiu por si mesmo adulterar. Sansão, quando ele decide quebrar seus votos como um homem separado. Pedro negando Jesus. Ali nós estamos diante não agora de um fracasso na vida, é um fracasso da vida cristã. E o grande perigo aqui, irmãos, é que muitas pessoas preferem, observe isso, irmão, atente para isso aqui. Muitas pessoas preferem falhar na vida cristã, por exemplo, orar, ler a Bíblia,
do que falhar no mundo real, perder dinheiro, status. Muitas pessoas, se isso for colocado numa balança, muitas delas preferem falhar, perder muito da sua vida cristã, ao invés de simplesmente abrir mão de outras coisas para que a sua vida cristã seja próspera. E aí nós podemos perceber uma das estratégias malignas sobre a vida de muitos de nós. Satanás usa o fracasso circunstancial para fazer a pessoa chutar o balde e abandonar a fé. E aí surgem muitos casos assim. Aí eu quero perguntar para você, irmão. Quantos aqui desejam ser bem-sucedidos aos olhos de Deus? Levante a sua mão e dê glória a Deus bem forte. Irmão, você pode até não alcançar todos os projetos que você fez, os seus objetivos. Pode até fracassar uma coisa ou outra de repente. O que não pode, irmão, é você permitir que haja fracasso da sua vida cristã. Você não pode permitir, eu não posso permitir. E aqui surge, aí você pode vir agora para o texto, você que está com a Bíblia, mantenha ela aberta, no capítulo 21 de João, o texto que nós lemos. Discípulo de Jesus, Pedro, ele está sendo revivendo um momento de muito fracasso. Eu quero tentar fazer uma analogia aqui só para você observar comigo. Qual a diferença do apóstolo Pedro para Judas? São dois discípulos, viveram experiências parecidas com Jesus, caminharam ao lado do Mestre. Judas, uma das diferenças que eu quero ressaltar para você aqui agora, uma das diferenças é que Judas Iscariotes, na hora que ele fracassou vendendo Jesus, na hora do fracasso, do erro que ele comete, ele não soube o caminho para receber o perdão de Deus. E eu não quero levantar uma ideia teológica sobre isso, estou falando no conceito real do Evangelho, como alguém que todo mundo tem o direito à graça, à misericórdia de Deus. Judas, na hora que ele falha, na hora que ele fracassa, ele não soube acessar o caminho do perdão. Ele se autocondenou. Pedro, em contrapartida, quando ele fracassa horrivelmente ao negar Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Tem algo diferente, porque Pedro reencontra um caminho, e nós lemos aqui, a nossa meditação começou com essa leitura. Jesus está com Pedro agora, dias depois de ressurreto, e ele chama Pedro para perto de si. Eu quero falar agora sobre 3 coisas específicas para que você e eu possamos ser alimentados por essas verdades. Primeira coisa, eu quero falar sobre a causa dos fracassos, na vida de Pedro, contextualizado com a vida de Pedro, a causa dos fracassos, como superar o fracasso, e a reação de Jesus ao nosso fracasso. A primeira coisa que eu quero que você pense comigo dentro do contexto da causa dos fracassos, observe bem. Algumas causas do fracasso na vida de Pedro. A primeira delas que pode acontecer comigo e com você. Pedro, ele superestimou os seus pontos fortes. Lembra da conversa entre Jesus e Pedro? Está lá em Marcos, não precisa abrir, vou ler para você, Marcos 14, 29 a 31. Pedro declarou para Jesus, quando ele soube que Jesus ia ser crucificado, aí Pedro vai lá e diz assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro insistia ainda mais, o texto diz: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. O apóstolo Pedro aqui, ele está revelando uma das causas do seu fracasso. Ele superestima uma qualidade que ele tem. Para ele, ele era forte naquilo. Ele tinha condições, ele era leal, essa é a palavra. Ele jamais deixaria de ser leal ao seu mestre. Então, observe bem, irmão, talvez você pode achar que não tem nada a ver com a sua vida, mas pontos fortes também são pontos perigosos na sua vida. Lugares onde você acha que você tem força suficiente para lidar, dificuldades que de repente você acha que já são superáveis para você, na força que você tem, no nível espiritual que você está, esses lugares são grandes perigos. Tem vários homens de Deus que caíram exatamente nesse ponto, e achou que estava tudo certo, e aí de repente desanda tudo. Nós vemos aqui esses superestimados pontos fortes. O diabo nos ataca onde achamos que somos bons, porque ali, irmão, acontece um relaxamento, nós ficamos autoconfiantes. Eu já passei por isso algumas vezes. Achar que eu tinha
condições totais de lidar com aquilo sem errar. Pedro, ele achava que seu ponto forte era esse, a lealdade, e foi justamente aí que ele cai. A mensagem da Bíblia em 1 Coríntios, eu vou ler para você aqui, olha que a palavra de Deus diz: não sejam tão ingênuos e autoconfiantes. Vocês não são diferentes, podem fracassar tão facilmente quanto qualquer um. Nada de confiar em vocês mesmos, isso é inútil. Mantenham a confiança em Deus. Olha para a pessoa do seu lado, diga para ele aí: mantenha a sua confiança em Deus. Irmão, um ponto forte seu não vigiado, às vezes pode ser muito mais perigoso do que um ponto fraco. Um ponto forte seu não vigiado pode se tornar um perigo muito maior do que uma fraqueza sua. Não à toa que a Bíblia diz isso: aquele que julga estar de pé, vigie para que não caia. E a segunda coisa que nós podemos observar aqui nesse mesmo contexto, né, as causas do fracasso na vida de Pedro, nós vemos o medo da reprovação dos outros. Pedro tem medo da reprovação das pessoas que o cercam. Olha o que diz Mateus 26:58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Jesus estava lá, sendo levado para a crucificação, e Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Mateus 26:69, olha o que diz a palavra: Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus. Olha a opinião dos outros surgindo aqui: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos. Irmão, se tem uma coisa que se torna um grande perigo na caminhada cristã, para mim e para você, e que se torna uma causa de fracasso, é caminhar longe de Jesus. É caminhar uma distância de Jesus, só para observar o que está acontecendo. Se você está aqui nos visitando nessa noite, glória a Deus que você está aqui. Nós temos um convite para você: se torne alguém perto de Jesus. Se torne alguém próximo daquele que salvou a humanidade, aquele que deu sua vida. E se você é membro dessa casa, se você já é um cristão, não aceite viver distante de Jesus. O que seria viver longe de Jesus? É na hora das situações onde você vai precisar validar o cristianismo que você carrega através das suas respostas e de repente você diz: não é bem isso aí não. A vergonha, porque em certos ambientes você não vai ser tão aprovado pelas pessoas por ser cristão. E Pedro está passando exatamente por isso aqui. Quando você segue Jesus de longe, é muito possível que você esteja mais próximo do inimigo. Se está muito longe de Jesus, irmão, toma cuidado. Terceira coisa que nós vemos na vida de Pedro, que se tornou a causa do seu fracasso: falou antes de pensar. Você conhece alguém que fala assim? Primeiro fala, depois pensa? Cuidado, irmão, a sua língua tem muito poder nas suas palavras. Pedro fala antes de pensar, ele agiu por impulso quando ele foi confrontado, mas versículos abaixo, versículos 71 a 74 de Mateus, do capítulo 26. Pedro, olha só, outra criada ouviu e disse: este homem estava com Jesus. Ele negou outra vez, jurando: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí, Pedro perde as rédeas aqui. Então ele começou a amaldiçoar-se e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E aí se cumpre o que Jesus havia dito a respeito do que Pedro faria. Aí Pedro entra numa consciência existencial, ele olha para o fracasso diante dele. Cara, eu neguei o Senhor. Eu dizia que eu seria leal a Ele para sempre. Eu diria que morreria junto com Ele, se fosse o caso, eu morreria por Ele. E agora eu estou diante do fracasso, eu falhei. E aí nós queremos passar por essa segunda pergunta, a segunda resposta agora: como superar o fracasso, irmão? Se você está com a sua Bíblia aí, você pode observar
nos versículos 75 de Mateus 26. Nós vemos aqui, irmão, como superar o fracasso. Olha o que diz a palavra. Então Pedro, depois de ter negado Jesus, olha o que diz a Bíblia. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, um caminho para superar um fracasso. Primeira coisa, irmão, lembre do que Jesus falou. Por mais duro que possa parecer para você, lembre do que a palavra de Deus disse sobre você. Inclusive as coisas que você não deveria ter entrado. Lembrar do que Jesus disse é um caminho para superar o fracasso. Pedro, diferente de Judas, ao invés de Judas só pega, ele cometeu aquilo e depois foi se suicidar, tirar a sua vida. Pedro, agora depois de ele fracassar, ele vê, está diante de si agora o fracasso, ele não é um homem leal. As suas palavras o incriminaram e ele sabe disso. E aí, ele, quando passa por isso, ele se lembra da palavra que Jesus lhe tinha dito. E aí, segunda coisa, saindo dali. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos como igreja, como corpo de Cristo, para superar fracassos, é deixar ambientes que nos levam para o fracasso. Tem lugares que você sabe, irmão, que eu sei. Tem lugares que não são propícios para o acerto. Pedro, ele lembra da palavra, ele sai daquele lugar, e a terceira coisa, ele chora amargamente. Aqui eu quero associar isso, irmão, com a importância do quebrantamento, do arrependimento verdadeiro. Que Deus permita que na sua vida, olha para cá, irmão, que Deus permita que a sua vida não seja movida por remorso, mas por um arrependimento verdadeiro. E não tem como viver esse arrependimento verdadeiro sem realmente sentir a dor do erro. O peso do fracasso da vida cristã, não é na vida cristã, é da vida cristã que nós estamos avaliando agora aqui. Você olhar para você, cara, eu estou tão distante daquilo que o Senhor falou sobre o que eu seria. Eu conscientemente estou entrando num lamaçal de pecado. Irmão, a consciência, você lembra da palavra, a palavra confronta você, você vê que a Bíblia estava certa mesmo. Além disso, você sai do lugar onde te leva para o pecado. E aí você vai para esse lugar do quebrantamento. Que aqui a Bíblia vai dizer que ele chora amargamente. Eu creio pela fé que essa noite é uma noite onde pessoas serão quebrantadas pelo Senhor. E lembra do que nós começamos falando. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho triunfalista. É o evangelho das Escrituras. A Bíblia chama você para o evangelho verdadeiro. A Bíblia me atrai para o evangelho verdadeiro. O fracasso precisa me levar, inclusive, para esse lugar. Eu entendo, cara, eu errei. E agora você entra para esse terceiro ponto da nossa mensagem, para encerrar a mensagem de hoje. A reação de Jesus diante do seu fracasso, diante do nosso fracasso. Qual a reação de Cristo? A primeira coisa que Jesus faz é o acolhimento e a restauração. Quando Jesus ressuscita, ele começa a fazer algumas aparições. Você conhece da história. Por exemplo, aqui em Lucas 24, 33 e 34, tem um anjo que aparece para os discípulos e vai dizer assim: olha, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, galera. Ele fala por discípulos que estão lá. Observe esse detalhe aqui, irmão. Olha o que diz a palavra. Aí o anjo diz assim: vão e digam aos discípulos dele e também a Pedro. A pergunta: Pedro era discípulo ou não? Por que será que o anjo coloca Pedro separado aqui? O fato é que Jesus que manda esse recado para ele, não é isso? Ele diz, ó, diz por discípulo lá, eu não sei, irmão, não sei o que passava na cabeça de Pedro. Mas o que dá a entender, e lembro, sou eu que estou falando, tá, irmão? O que dá a entender é que parece que Pedro nem se sente mais parte daqueles caras ali. O que dá a entender é isso. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lucas, e aí, deixa eu ver aqui se é Lucas, não, Lucas eu já li. Então,
A primeira coisa que o Senhor faz é esse acolhimento, Ele começa a atrair você de volta para perto. Pedro passa por isso. E aí vem a cura e o recomeço. A cura e o recomeço são parte. E aí está a cena que nós começamos a leitura dessa noite, irmão. Capítulo 21. Na praia, ao redor de uma nova fogueira, porque na negação também ele estava lá. E agora ele está num outro momento, à beira da praia. Jesus confronta Pedro por 3 vezes. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí pela 3ª vez, Pedro está até rindo ali atrás, Pedrão ali, ó. Pela 3ª vez, pergunta, Pedro, tu me amas? Aí eu acho que Pedro lembra, né? Disse, rapaz, eu não aguento mais, eu sou um fracassado, cara. Por 3 vezes o cara me pergunta a mesma coisa. Como é que você se sentiria, irmão? Alguém que você negou dias atrás, agora diante de você, perguntando se você o ama, você já negou. E aí é o texto que nós lemos, versículo 21, o capítulo 21. Você vai ver esse lugar, né, irmão, que nós encontramos a cura e o recomeço ministerial. Vou reler para você o versículo 18, 17. Pedro, versículo 17, pela 3ª vez Jesus perguntou, Simão Pedro, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela 3ª vez e disse, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Aí Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Isso é um chamado de volta para servir ao Senhor. O seu ministério está sendo atraído de volta para esse lugar. E aí, a última coisa que eu quero ressaltar com você está no versículo 18. Quando Deus cura você, restaura você do fracasso, Ele também cura você do medo. O grande problema que Pedro enfrentava e onde ele foi fracassado foi porque ele disse que seria leal e não foi. E aqui no versículo 18 eu vejo essa cura de Deus na vida de Pedro. Jesus Cristo fala, eu lhe digo a verdade, quando você era jovem podia agir como bem entendia, vestia e ia onde queria, você era o cara que fazia do jeito que você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Olha o versículo 19, Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Observe bem que Pedro, algum tempo mais tarde, ele é morto crucificado de cabeça para baixo. Ele prova na sua morte a sua lealdade. Um fracasso vivido, mas alguém que conseguiu receber o acesso do perdão de Deus. Talvez você está aqui nessa noite, tem vivido fracasso em inúmeras áreas. Eu quero convidar você com todo o amor de Deus e com todo o temor de Deus. Irmão, não permita que o fracasso seja o final da sua história. Especialmente se você está aqui nessa noite e você tem fracassado da sua vida cristã. Você tem se distanciado conscientemente da voz de Deus, conscientemente. O mundo cegou os teus olhos, os prazeres cegaram a tua visão. Irmão, só tem um caminho para romper com o fracasso, é se reaproximar de Jesus. Achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Eu tenho certeza que existe alguém nessa noite aqui que precisa superar um fracasso. Eu tenho certeza. Eu não estou falando isso como um ideal profético no contexto secular. Eu tenho certeza da parte de Deus. E se você é essa pessoa, não adie o recomeço. Não adie dar o passo que você precisa dar hoje. Volte para Jesus. Porque o fracasso já aconteceu. Agora, o que você fará nos próximos capítulos vai diferenciar que tipo de discípulo você é. Se é um discípulo que corre para a morte eterna ou se é um discípulo que volta para o arrependimento, como Pedro. Esse mesmo cara aqui, irmão, é o cara que depois que ele se arrepende, ele volta, ele se transforma
dos líderes dos profetas, dos discípulos, perdão. Se transforma na liderança dos discípulos. Tanto é que é tão venerado pela Igreja Católica, chamado como um santo. Isso eu não falo para validar o chamado de Pedro como um santo, tá, irmão? Eu falo para você perceber que uma pessoa que fracassa, ela pode recomeçar na presença de Deus. E se você está aqui nessa noite, você tem passado por fracasso, essas coisas estão tentando te parar, irmão. Que sejam apenas experiências, para que você dê novos passos para mais perto de Deus. Não aceite os presentes que o mundo tem para te dar, irmão. Não aceite os prazeres que o mundo está te oferecendo hoje mesmo. Não vai valer a pena perder a sua vida eterna a troco de um momento satisfatório. Eu sinto que Deus está nos levando como igreja a esse novo tempo, irmãos. Um tempo onde nós olhamos para certas coisas que ninguém quer viver e a gente vai aprender a lidar com certas situações, como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se alguém está passando por um momento muito difícil, e talvez você seja essa pessoa hoje, então, com todo o temor de Deus, eu quero convidar você, se você pudesse colocar de pé no seu lugar.